Tá difícil o TCC? Vem comigo aqui, vamos para a série a série na faculdade e eu vou comentar para vocês alguns segredos para você fazer uma introdução. Isso bem prático. Então fique até o final desse vídeo para você discutir comigo aqui e perceber que sim, é possível você fazer a introdução, uma introdução bem elaborada e de uma maneira bem simples mesmo. Então fica até o final desse vídeo. Gente, antes de tudo, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos, compartilha para aquele pessoal que está começando a fazer o TCC, vai começar, não sabe como fazer, não sabe como iniciar, não sabe como fazer introdução. Aqui nessa série, nesse momento agora, eu vou falar sobre introdução e vamos discutir um pouquinho. Vamos falar sobre várias coisas, erros também e coisas que vocês já sabem que deveriam ter colocado e não colocou, e que tem pensamento em colocar e não coloca, e que quer iniciar e não sabe como escrever. Antes de tudo, primeira coisa, e ao longo eu vou falar algumas coisinhas, e fique até o final do vídeo, viu? Fique até o final do vídeo e compartilhe esse vídeo aí para o maior número de pessoas, que principalmente quem vai iniciar o TCC. Porque, gente, eu vou falar para vocês, tem muita gente que tem corrido para falar comigo, não só no direct, mas pessoas que já passou assim na minha trajetória de faculdade e tem uma dificuldade muito grande de fazer introdução, de fazer assim, do geralzão, assim, fazer o TCC. E muita gente tem medo de tomar pau e de não passar no TCC, mas aqui eu vou te explicar algumas coisas que você vai poder fazer a sua introdução e você vai ver como é bem simples. E assim, gente, uma das coisas, primeiro ponto, você está lendo o tema do seu trabalho, que eu digo assim, quando eu digo para você saber o tema, é saber o assunto do seu tema. E dentro disso daí você já tira. O que é que eu tenho que buscar? Se eu tenho que entender o meu tema, eu preciso estudar materiais que me dê fundamento teórico, porque você não vai criar uma ideia da cabeça. No fruto da sua imaginação, você vai chegar e, pô, eu vou falar sobre a questão do problema social de tal cidade, e sem estudar a realidade daquela cidade, sem saber o que é que acontece naquela cidade, sem saber o que é que pode ser feito naquela cidade. E disso daí você distraiu o problema. E assim, nesse comentário que eu fiz agora, eu já estou te dando umas spoilers do que a gente vai falar até o final desse vídeo, que já é um bônus que eu estou dando para vocês. E voltando para o pensamento, sim, você precisa entender. Você precisa entender o assunto do seu tema. E por isso você tem que fazer o gancho na onde você tem que buscar os artigos que fala. Se você vai falar sobre esse tema social, vai buscar o assunto que fala sobre essa questão social. E tem diversos recursos para você fazer esse recorte de entendimento sobre esse assunto. Uma das coisas é você buscar no artigo, você buscar em revista, você buscar em livro. Se você só tem a internet, você pode buscar através da base de dados que tem base de dados aí que tem bancos enormes de material de artigo que pode te dar muita coisa. Já vai fazer com que você pense em diversas ideias aí e comece a construir o seu material. Mas você precisa entender isso. Coloque na sua cabeça que você não vai tirar nada do fruto da sua imaginação. Você precisa fazer um pouco de leitura. Agora, como você vai fazer esse recorte de leitura para você otimizar o seu tempo e aí você escrever muito bem, existe alguns recursos que você pode tomar, alguns detalhes que você pode tomar até você conhecer. Um deles é você
selecionar, você fazer uma seleção. Pega lá no Word ou no Excel, coloca lá o assunto e fragmenta aquele assunto ali em pequenos assuntos sobre o seu tema. Isso vai facilitar bastante a sua ideia do que você vai construir na introdução. E isso vai fazer você construir logo o primeiro parágrafo. Porque o primeiro parágrafo é justamente o momento que você vai falar assim de uma maneira bem assim objetiva e trazendo algumas informações estatísticas da grande situação desse assunto em si, e que muitos assim titulam como, coloque o históricozinho, que o histórico é interessante, mas nem sempre é levado em consideração a questão de você comentar sobre o histórico, mas você colocar algumas informações é interessante, porque isso varia muito de áreas, de cursos, de tipos de curso, e conforme isso você vai tendo o norte do que você vai construir. Então, fez isso. Agora, uma segunda coisa que você tem que fazer. Já que eu separei os temas, e aí agora eu sei o que é que eu vou encaixar, eu vou colocar ali os dados estatísticos ali, vou digitar ali as informações do conteúdo, que eu digo assim, uma linha geral sobre o assunto. É como se você colocasse ali, por exemplo, uma definição do seu assunto. Porém, você vai colocar dentro disso aí, você vai colocar nesse parágrafo também informações estatísticas. Por exemplo, você está falando aí sobre a questão da criminalidade e você vai colocar algumas informações estatísticas do que acontece na região, do que acontece nas regiões, do que acontece no Brasil. Lembra que eu falei da questão do pensamento geral? É esse pensamento geral. Você colocou ali, pronto. Aí você vai para a parte de que você tem a problemática, você tem que justificar. A problemática é você abordar a questão do que ocorre. Qual é o problema? Qual é a situação que está sendo vivida sobre o seu assunto? E aí você vai escrever. Para você perceber isso, você vai perceber isso bem escrito, assim, bem formulado nos artigos. Os artigos é assim, ó, porque dá você de mão beijada, dá bem mastigada. Então você vai ver primeiro parágrafo, isso daí, os dados estatísticos embaixo, você vai ver logo a problemática do assunto, da questão em si, do que o X da questão, o que tem que ser resolvido. E aí você traz a questão do que, por que é importante falar sobre isso. E aí você vai descrever por que é importante. Porque aí é um gancho da problemática. A problemática já vai discorrendo para essa questão, que você vai justificar, e aí você vai colocar informações sobre um determinado órgão, aí você vai colocar informação, se é jurídico, colocar alguma lei que falam sobre isso. E o objetivo é o mastigado do assunto da introdução, porque ele vai falar qual é a direção do seu trabalho, vai dizer qual é o direcionamento do seu trabalho. É isso, com isso daí e a relevância do que você colocou, que mostra quão é relevante o assunto e a promoção do estudo, da análise, da correção, do que você colocar ali para justificar. Aí vem a questão do objetivo. O objetivo é o fechamento dessa introdução. E você vai botar, se analisar, procurar analisar, fazer um estudo de caso ou uma revisão bibliográfica por achar esse tema relevante, e não só para a mesa, a banca que vai receber a sua defesa, mas para a faculdade, mas essa relevância para o público fora, que é a população. Por que é importante para a população? E você vai responder isso e vai colocar, pronto. Fechou a sua introdução. Lembra que eu falei antes? Estudar sobre assunto 1. Estudar sobre assunto 2. Fazer pequenos fragmentos, ou seja, você vai pegando cada um e colocando. Nossa, eu estou falando sobre isso,
sobre a questão da limitação financeira, colocar só aqueles materiais da limitação. Aqui eu vou falar sobre o que é que se pode ser feito. Vou colocar, fazer uma listinha e colocar o artigo, onde foi buscado esse artigo e colocar o assunto ali e descrever. Porque quando eu for juntar as partes, já vou encaixar. E quando for para a parte de desenvolvimento, já vai me dar muito material para acabar o trabalho. Então essas foram algumas informações. Inclusive, é uma terceira, que é você buscar através das referências lá embaixo. Aí vai te dar muita coisa mastigada também. Você vai ver lá os assuntos, vai correr para o lugar onde foi escrito e vai fazer o seu trabalho. E aí vai depender de você e da sua criatividade também. Então, vou ficando por aqui e expliquei a vocês 3 coisas. Nós nos vemos no próximo vídeo. Viu? Não deixe de se inscrever, gente, e compartilhe também. Falou? Um abraço para vocês.